pessoal, sou professora Daniela Coelho, responsável pela disciplina Capital Humano no curso técnico em Recursos Humanos. Vamos para a quarta competência, que é intitulada Gestão do Conhecimento. O assunto de hoje refere-se ao conhecimento nas organizações, algumas definições importantes, definição de gestão do conhecimento e capital humano e gestão do conhecimento. O conhecimento nas organizações. A velocidade das mudanças cada vez maior, o conhecimento torna-se a principal vantagem competitiva da organização. Vamos resgatar o conhecimento da primeira competência, que falamos muito sobre as eras da organização. E chegamos à era da informação, que é a era que estamos hoje, com muitas mudanças, mudanças que ocorreram e continuam ocorrendo dentro das organizações. A maior parte do conhecimento das organizações está na mente das pessoas que as compõem. As pessoas acham que o conhecimento está naquela organização, na organização X, na Y, mas não está. Está nas pessoas que nela fazem parte. Por isso, as pessoas com maior qualificação são as mais valorizadas. Aquelas pessoas que possuem experiência, aquelas pessoas que possuem o conhecimento formal, uma graduação, conhecimento específico sobre uma determinada atividade, essas pessoas detêm o conhecimento dentro das organizações. E essas pessoas são chamadas de pessoas de capital intelectual. Esse capital intelectual compreende os conhecimentos, as informações, propriedade intelectual e experiência. Podem ser administrados a fim de gerar riqueza e vantagem competitiva. Se eu tenho um funcionário onde este funcionário possui o conhecimento, possui informação, possui experiência, eu tenho uma grande chance das atividades executadas por ele chegarem a um resultado satisfatório dentro das organizações. Mas o que é capital intelectual? Capital intelectual é o ativo intangível de uma organização. Nome meio complicado, mas vamos entender o que é um ativo intangível. Ativo intangível é um ativo que não tem substância física, mas proporciona benefícios econômicos. Não é dinheiro, mas proporciona uma lucratividade. São ativos intangíveis dentro de uma organização. Competência dos gerentes, sua experiência e conhecimento da empresa. O gerente por si só traz lucratividade para a empresa? Não. O conhecimento dele, sim. A experiência dele, sim. E tanto conhecimento quanto experiência não são coisas palpáveis, não são coisas que podemos observar. Nós podemos apenas ver o resultado e espera-se que seja um resultado produtivo. Sistemas administrativos, patentes, softwares desenvolvidos pela empresa são ativos intangíveis. Relações com clientes atuais e potenciais e o conhecimento de suas preferências. Quanto mais eu conheço o meu cliente, melhor produto ou serviço eu posso oferecer. E a partir do momento que esse cliente acredita no meu produto ou no meu serviço, a lucratividade da minha empresa também aumenta. Relações com fornecedores atuais e potenciais e conhecimento de seus pontos fortes e fracos. Marcas registradas. A imagem da empresa no público e na mídia. Quanto melhor a imagem da minha empresa, melhor lucratividade com certeza eu terei. Pesquisas em desenvolvimento, manuais de procedimento nas organizações. Definição importante. Antes mesmo da gente falar de gestão de conhecimento, é preciso que a gente defina conhecimento. Conhecimento, segundo o Chiavenato, é uma mistura da experiência condensada, dos valores de informações contextuais de uma pessoa e que proporcionam uma estrutura para avaliação e incorporação de novas experiências. Gente, uma definição bastante elaborada, talvez até com alguma dificuldade de entendimento. Vamos tentar melhorar. No passar dos tempos, os filósofos, aquelas pessoas que tentavam entender determinadas coisas, também tentaram definir o que seria conhecimento. Sempre foi uma tarefa muito difícil definir algo que é intangível. Vamos para outra definição para entender se fica mais fácil esse tipo de definição. Conhecimento é o ato ou o efeito de abstrair ideia ou noção de alguma coisa. De uma forma popular, é tentar conhecer, tentar descobrir alguma coisa, independente do que seja. As pessoas transformam a informação em conhecimento
fazendo comparações, analisando as consequências, buscando as conexões e conversando com outras pessoas sobre informações recebidas. O conhecimento parte de algumas particularidades, entre elas o dado, a informação e, consequentemente, o conhecimento. E aqui existem algumas afirmativas que podem ajudar o nosso entendimento sobre o que é conhecimento. Dado não é informação, informação não é conhecimento e conhecimento não é um dado. Melhorou? Vamos tentar melhorar mais. Dado é diferente de informação, que é diferente de conhecimento. Dado é um registro de um evento. Comparado à informação e ao conhecimento, o dado é o menor e o mais simples elemento do sistema. É o primeiro, é aquele que dá o pontapé inicial. Informação é um conjunto de dados dentro de um contexto. Proporciona um novo ponto de vista para a interpretação de eventos ou objetos. E conhecimento pode transformar nossa visão sobre a realidade, tanto quanto pode transformar nossa visão sobre ele mesmo, dependendo do contexto em que estamos inseridos, das escolhas que fazemos e das informações que temos à mão. Para ficar mais claro, então, a definição que é dado, que é informação, que é conhecimento, vamos para coisas práticas. O dado pode ser representado por uma semente, a informação por um jardim e o conhecimento pela floresta amazônica. Será que a gente consegue entender a dimensão do que é o conhecimento? Será que a gente consegue entender como é essa floresta amazônica ou como esse conhecimento foi construído? Vamos para outro exemplo. O dado é um átomo. A informação é uma cadeia de carbono. E o conhecimento é um DNA. Ou seja, a estrutura desse DNA comporta o dado, comporta a informação e representa um todo muito maior. Bom, nesse gráfico eu também tentei colocar para vocês a evolução, onde começamos por um dado, em seguida esse dado se transforma em informação, essa informação se transforma em conhecimento e o conhecimento passa a ser a sabedoria. Isso não quer dizer que no momento em que chegamos a um conhecimento ou uma sabedoria, esse ciclo pode novamente reiniciar. É aquilo que a gente fala que nunca ninguém vai conseguir saber tudo. Sempre tem alguma coisa para a gente aprender, sempre tem alguma coisa para a gente conhecer. Bom, de que forma o conhecimento é construído? Esse gráfico, ele mostra as crenças e a verdade. A junção das crenças e da verdade transforma-se em crenças verdadeiras. Será que essas crenças verdadeiras são suficientes para serem consideradas conhecimento? Ainda não. O conhecimento seria as crenças verdadeiras e justificadas. Lembra que uma das características do conhecimento seria a utilização do método científico? Então não adianta eu ter crenças verdadeiras se são crenças que não são confirmadas cientificamente. Então, só para confirmar, o conhecimento seria então as crenças verdadeiras e justificadas. O conhecimento pode ser dividido entre conhecimento explícito e conhecimento tácito. Conhecimento explícito, como o próprio nome diz, é o conhecimento que identificamos como visível ou tangível. Pode ser transmitido por palavras, números, fórmulas e etc. Pode ser armazenado e transportado em artigos manuais, livros, planilhas, banco de dados. Ou seja, é todo o conhecimento que podemos de alguma forma transcrever, armazenar. Conhecimento tácito. Este conhecimento não é um conhecimento palpável, muito menos explicável. Ele é profundamente pessoal e, por isso, muito mais difícil de ser compartilhado. São sensações e emoções do indivíduo, suas crenças, intuições, habilidades e experiências informais, modelos mentais e percepções. Chegamos agora à definição de gestão do conhecimento. O que é isso? A gestão do conhecimento refere-se à criação, identificação, integração e recuperação, compartilhamento, e utilização do conhecimento dentro da empresa.
Está voltada para a criação e organização de fluxos de informação dentro e entre vários níveis organizacionais, para gerar, incrementar, desenvolver e partilhar o conhecimento dentro da organização, sobretudo para incentivar trocas espontâneas de conhecimento entre as pessoas. Chiavinato afirma que a partir do momento em que pessoas dentro de organização conseguem compartilhar conhecimentos, esse conhecimento compartilhado possibilita à organização um ganho, possibilita bons resultados com eficiência e com eficácia. A gestão do conhecimento inserida na organização procura orientar a empresa inteira para produzir o conhecimento, aproveitá-lo, disseminá-lo, aplicá-lo e lucrar com ele. Cada pessoa precisa agregar valor aos processos e produtos da empresa. E esse valor é alcançado mediante o compartilhamento do conhecimento que representa a essência da inovação. A partir disso, é muito importante que a gente compreenda a necessidade de compartilhar o nosso conhecimento com as pessoas, independente do ambiente em que estamos. Mas nas organizações isso é feito de forma muito necessária e fundamental para que o resultado aconteça. A criação do conhecimento organizacional ocorre em um processo em que a organização facilita e amplifica o conhecimento criado pelo indivíduo e o cristaliza como parte de uma rede de conhecimentos da organização. Ou seja, a partir do momento que esse conhecimento é compartilhado por outras pessoas dentro da organização, ele passa a estar lá, firme dentro da organização, cristalizado na organização. Gestão do conhecimento possui 3 grandes desafios. O primeiro, criar uma infraestrutura administrativa do conhecimento. Significa dizer que é necessária a criação de condições de aprendizagem dentro das organizações. Essa tarefa envolve a construção de redes, bancos de dados, estações de trabalho e etc. Segundo, construir uma cultura do conhecimento. É necessário criar mecanismos para o desenvolvimento e manutenção do conhecimento nos vários departamentos da organização. Isso, consequentemente, envolve uma mudança na cultura organizacional para incrementar o valor do conhecimento. Gente, não adianta esse conhecimento ser repassado nos corredores e, de alguma forma, isso não ficar preso, fixo, da melhor forma possível dentro das organizações. Sendo assim, buscamos mecanismos para aprender esses conhecimentos nas organizações. E terceiro, administrar resultados. É necessário ter um entendimento de qual é a melhor forma de gestão do conhecimento, de que possa ajudar a fazer a economizar dinheiro e documentar o impacto econômico. O comprometimento com a gestão do conhecimento deve partir de todos os membros da organização, mas principalmente daqueles que fazem parte do nível superior, ou seja, os gestores. Tornar o conhecimento pessoal disponível para as empresas que dele precisam na organização é a base da administração do conhecimento. A gestão do conhecimento faz é capacitar os membros da organização com o intuito de potencializar esse processo de criação. E quando isso acontece? O tempo todo. A gente não precisa ter um momento formal de repassar o conhecimento. A todo momento, seja nos corredores, seja na mesa, seja no cafezinho, seja no refeitório, em qualquer situação esse conhecimento pode estar sendo passado. Mas uma coisa importante, o conhecimento ele não é da organização. Eu tenho conhecimentos que é do próprio indivíduo e que são da organização também. Quando esse conhecimento é do indivíduo, eu corro o risco de, por mais que esse indivíduo seja fiel, entre aspas, à organização, vai existir um momento em que ele vai se desligar dela. É nesse momento que, se eu não tiver amarrado o conhecimento adquirido por esse indivíduo, por esse colaborador, eu perco. O conhecimento vai com aquele indivíduo, não fica na organização. Bom, capital humano e gestão do conhecimento. Eu preciso diferenciar o que é capital humano e o que é recursos humanos. Para isso, algumas afirmativas são suficientes. Os recursos humanos em si correspondem ao conjunto de pessoas que trabalham na organização. Já capital humano corresponde à soma de todos os conhecimentos explícitos e tácitos da organização. Já definimos o que são conhecimentos explícitos e tácitos. Sendo assim, podemos definir uma complexidade entre os dois contextos. O capital humano é mais que a soma dos recursos humanos.
o capital humano é menor que a soma dos recursos humanos, o capital humano é, ao mesmo tempo, maior e menor que a soma dos recursos humanos. O que podemos dizer? Depende do contexto aonde está inserido esse capital humano e esses recursos humanos dentro de uma organização. Ele pode, por vezes, ser maior do que os recursos humanos e, por vezes, ele pode ser menor. Depende do referencial em que ele está inserido. Bom, e finalmente, algumas práticas de desenvolvimento do capital humano nas organizações no que diz respeito à gestão do conhecimento. Eu destaquei apenas 3. Educação corporativa, análise de lacunas de conhecimento, mapeamento das competências. Educação corporativa, desenvolver e fortalecer o conhecimento e as competências organizacionais. Análise de lacunas de conhecimento, uma análise das lacunas para poder determinar quais conhecimentos devem ser conquistados para o futuro. E mapeamento das competências, é necessário mapear todas as características, habilidades do capital humano da organização. Definir o perfil de competências da empresa e das pessoas. Bom, gente, com isso terminamos a 4ª competência e, consequentemente, terminamos a disciplina Capital Humano. Foi um prazer estar com vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima.